queridos alunos, tudo bem? Sou o professor Loramar Barroso e vamos trabalhar com vocês a aula 8.1, aula de História Geral. Sejam todos bem-vindos, você que está aí no terceiro ano. Daqui uns dias nós já temos a prova do Enem sendo anunciada. E aí, garoto, vocês que estudaram a vida inteira, chega o momento de colocar em prática os seus conhecimentos que adquiriram ao longo desses anos, tá bom? A nossa técnica sempre foi essa, de você abrir o caderno, anotar a data de hoje, certo? E colocar o título da aula e prestar atenção. Tudo que eu for falando, for explicando, tentem aí procurar redigir, anotar, para que vocês, no dia da prova, vocês peguem esse material com um resumo e façam a leitura. Relembrem tudo aquilo que foi dito durante a aula, tá certo? Na aula passada, o professor Beto, ele deixou um pré-requisito para a aula de hoje. Sabe qual é? Então vamos lá. Na aula passada, o pré-requisito foi esse daqui, ó. Joga na tela, acompanha comigo. Isso daí, ó. Para a aula de hoje, aula 8.1, assistir esse documentário que fala sobre os segredos da Primeira Guerra. Episódio número 3, Inferno. Olha aí. Aí você, então, é um momento bacana, deveria ter assistido. Quem assistiu, com certeza, vai fazer essa conexão com a nossa aula, vai ter um entendimento mais aprofundado e vai ter, assim, um conhecimento mais abrangente, né? Porque alguns documentários, filmes, acabam associando e enriquecendo mais ainda o assunto. Tá certo? Vamos lá. Na aula de hoje, aluno, o que nós iremos ver? Continua então a Primeira Guerra Mundial, parte 3, lembra? Aula 8.1. O que vai acontecer é o seguinte: as duras imposições à Alemanha. O novo mapa da Europa, como foi reconstruída a Europa após a Primeira Guerra Mundial. Liga das Nações. O que vem a ser isso? Vocês vão entender. E, por último, a prosperidade dos Estados Unidos. São 4 tópicos que nós iremos trabalhar, mas 4 tópicos fundamentais, que vai trazer todo o entendimento desse pós-Primeira Guerra Mundial. Então, vejamos. É necessário que vocês observam que logo após o término do conflito, os grandes líderes dessas potências, eles irão se juntar para traçar uma estratégias. Estratégias essas que irão punir os responsáveis por ter iniciado o primeiro conflito. Independente de qual foi a causa, o motim, só que não poderia ficar assim. Principalmente, essa reação, ela parte das grandes potências envolvidas. É necessário sentar, dialogar, e é o seguinte, é o que nós decidimos aqui. Ponto. Decidido, agora é só vigiar. Então vejamos. Após a rendição da Alemanha e de seus também aliados, porque a Alemanha não estava sozinha, né? Realizou-se no Palácio de Versalhes, na França, no mês de janeiro. Foram 2 anos, de 1919 a 1920, uma série de conferências. Professor, então isso quer dizer que levou-se muito tempo? Pois é. Não foi apenas uma única reunião ou 2 reuniões que se chegou a um acordo. Não. Uma série de conferências com a participação de representantes das 27 nações que estavam envolvidas no primeiro conflito. Essas conferências, elas foram lideradas pelos representantes dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França. Estados Unidos, tá?
essas reuniões ficaram conhecidas como a Conferência da Paz de Versalhes. Deram até o nome para isso. USA aqui, Estados Unidos, né? USA. Bom, se foram basicamente um ano, periodicamente, todos os meses, se reunia, ou de 2 em 2 meses, se reunia para traçar uma estratégia. Uma estratégia. Como que vai ser a punição? De que modo? Será que essa punição poderia causar transtorno, etc? Então, eram detalhes que eram pensados nos mínimos pontos para que não houvesse depois arrependimento. Porque, olha só, vem aqui para mim, olha nos meus olhos, aluno. Porque essas potências que passaram 2 anos unidas, debatendo, tentando chegar a uma punição. Essa punição vai vir. Só que é o seguinte, quem se envolveu vai por águas abaixo. A punição que vai acontecer contra a Alemanha e os seus países aliados vai ter revanche. E esses países que impuseram essas condições vão sofrer drasticamente. Inclusive a França, quando a tropa de Adolfo Hitler na Segunda Guerra Mundial irá invadir. Então, olha só, é unânime entre os especialistas, é unânime. A Segunda Guerra Mundial, ela foi consequência da primeira. Ou seja, aconteceu, a Alemanha foi punida, e aí ela cresce, se reestrutura, e vai gerar a Segunda Guerra Mundial também. Quer ver? Acompanha comigo, vamos lá. E aí, na sequência, durante a conferência, elaborou-se, claro, depois de várias reuniões, eles chegaram num acordo, elaborando o Tratado de Versalhes, porque essas reuniões aconteceram na França, em Versalhes, que foi concluído no dia 28 de junho de 1919. Esse documento definiu os termos finais de paz com a Alemanha, pondo fim oficialmente à Primeira Guerra Mundial. E aí, claro, a população, depois que é anunciada, viu que de fato acabou a guerra, vão para as ruas comemorarem, né? Chega de morte, chega de perda de vidas. Uma das cláusulas, agora vamos lá, aluno, preste bem atenção. Uma das cláusulas, a chamada cláusula de culpa, determinou que a Alemanha era a principal responsável pelo conflito. A razão pela qual os alemães sofreram as mais duras imposições. Que, inclusive, o professor Beto falou na aula anterior. Lembra? Pois é. Preste bem atenção. Aqui nós temos a imposição aos alemães. Termo ao people German. Must pay for all damnation to civilians, all land, ou sea, ou from the earth. Olha aí. Termo à população a Alemanha. Vocês querem saber o que ele falou aí? Vamos lá. Bom, ele vai falar o seguinte. Deixa eu traduzir para vocês. Tá bom? Ele falou pay for, para, ao, olha aí, damagem, certo? Também to, civilian, ou civilização, também, não é on, ou, né? Land, olha aí, os
sea ou from, aí, the air. Ok. E aí, senhores, não deu outro. Ele diz o seguinte, ele fala o seguinte, termos ao povo alemão, deve pagar todos os danos aos civis em terra e no mar, e também pelo ar. Viu aí? Deve pagar por todos os danos a civis em terra, mar e ar. É isso aí. Esse é o termo que foi assinado pelos Acordos de Versalhes. A derrota da Alemanha, ela vai ser acompanhada pela abdicação do Kaiser Guilherme II. Kaiser pode ser assim, pode ser assim, Existem algumas grafias diferentes. Em novembro do ano de 1918, e pela instalação da República de Weimar, era o fim do Segundo Reich. Período da história que teve início a unificação alemã em 1871. Em 1870, senhores, estava terminando a Guerra do Paraguai, aqui no Brasil, contra o Brasil e a Argentina. Vamos lá. O conjunto de decisões impostas aos alemães provocou em pouco tempo uma intensa reação das forças políticas que se organizavam nesse país. Olha só a contra-reação. O conjunto de decisões impostas aos alemães provocou em pouco tempo uma intensa reação das forças políticas alemãs que já estavam se organizando naquele país. Na verdade, os caras estavam sendo humilhados, vão ser mais humilhados ainda. Mas a imposição das leis vai ser obrigatório. Muitos alemães consideraram injustas, vingativas e humilhantes as condições propostas pelo Tratado de Versalhes. Depois de anos lá na frente, o ressentimento e o desejo de mudar essas condições motivaram o ressurgimento do nacionalismo alemão. Agora o bicho vai pegar. Essa imposição pelos aliados no Tratado de Versalhes irá fazer nascer, ressurgir nos alemães, no povo alemão, o sentimento de nacionalismo. É isso daqui que vai impulsionar a Alemanha a vir. Então, olha só o que eu falo para você, aluno. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Dentro do panorâmico histórico que eu conheço, que eu já estudei, que eu estudo e sempre estou me aprimorando, é o seguinte: o que a Alemanha foi na Primeira Guerra Mundial, aí acaba a Primeira Guerra, ela vai ser condenada, vai diminuir os seus arsenais, tudo dela, ela vai ser punida por causa disso. O que a Alemanha foi na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, ela vai ser 10 vezes mais potente. Por quê? Porque essa humilhação gerado pelo Tratado de Versalhes irá fazer ressurgir no povo alemão, no cidadão alemão, o sentimento de nacionalismo. E eles não vão aceitar ser humilhados. Por isso que eles vão vir para esmagar o mundo na Segunda Guerra Mundial. E vão, em boa parte, continuar fazendo. Eles vão mudar a estratégia de guerra. É quando eles começam a perder. Tá bom? Acompanha lá, vamos lá. Olha o mapa.
O novo mapa da Europa foi assim, então, estabelecido. A Alemanha está ali, com a Prússia e a Bulgária. Esses países foram sendo punidos através do Tratado de Versalhes, viu? A Alemanha principalmente. Então, basicamente ali, ó, o território tcheco, a Tchecoslováquia, adentrando o território alemão, né? Acaba perdendo. Vejamos. Além do Tratado de Versalhes, outras conversões, elas foram estabelecidas durante a Conferência de Paz, assinada pelos representantes dos países envolvidos no conflito. Desse modo, o pós-guerra se caracterizou-se em parte pelas mudanças territoriais que redesenharam o mapa político da Europa. Entre essas mudanças, podemos destacar, olha aí, desmembramento dos impérios. Vejam, desmembramento do império. Os impérios alemão, austro-húngaro, Império Russo, turco-otomano, deixaram de existir, pois tiveram suas fronteiras modificadas. Alguns países ganharam territórios e outros, alguns ganharam e outros perderam. Olha o território russo, olha o território alemão, o Império Otomano. Então, esses impérios deixaram de existir. Por quê, pessoal? É o novo desenho. O novo desenho, o pós-Primeira Guerra Mundial. Bom, nessa sequência, nós teremos a criação de novos países. O pós-Primeira Guerra Mundial. Aí eu tenho aqui a Hungria, eu tenho a Polônia, a Áustria, a Letônia, a Lituânia e a Estônia. Além da Tchecoslováquia, hoje foi desmembrado em dois países, a República Tcheca e a Eslováquia. Hoje, desmembrado de várias repúblicas, eu tenho a Bósnia, Herzegovina, eu tenho a Croácia, eu tenho a Estônia, eu tenho a Macedônia, a Montenegro, a Sérvia e Kosovo. Isso tudo pós Primeira Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra vai ter mais desmembramento. Na década de 80 também vai ter mais desmembramento. Até hoje está tendo, olha, essa guerra da Rússia, por exemplo. A região que era independente, que um dia foi da Rússia, aí se torna independente e agora a Rússia volta a conquistar novamente. Então, sempre vai ter essa alteração do mapa político mundial. Veja aí, a Europa após a Primeira Guerra Mundial. Olha só o Império Soviético. Ele é enorme? Ele é enorme. Perda do Império Russo. Aonde está passando essa linha, aqui, ó, onde você está vendo, está passando, é a perda do território. Então, dessa linha para cá, já é independente. Daqui para cá, já é independente. Daqui para cá, é independente. Certo? Alemanha. Olha a Alemanha. A Alemanha é essa de laranja que vocês estão vendo. O amarelo que está entrando no território alemão é a perda. Por exemplo, eu tenho ali a Lorena, aqui a parte de baixo, Lorena e Alsácia, sendo independente. Ou seja, avançou um pouco na faixa territorial da Alemanha. E aqui em cima também eu tenho esse avanço. A Áustria, aqui embaixo, e a perda territorial austro-húngaro de vermelho. A Tchecoslováquia e a Hungria. É uma mudança significativa, tá? Muitas vezes é só uma mudança territorial, limite de fronteira. Mas, inclusive, a cultura, a língua, os mesmos hábitos permanecem.
Aí, eu saio do pós-guerra, e na verdade, o Tratado de Versalhes, e aí entramos para a criação da Liga das Nações. O que foi isso? Bom, vocês já viram esse assunto lá no primeiro ano, se me falha a memória, ou na sexta série, ou oitava série. No ano de 1919, foi criada a Liga das Nações. Não tem a Liga da Justiça? Pois é. A Liga da Justiça ela vai ser baseada na Liga das Nações. Só que nações são países da justiça. Aí eu tenho vários heróis. Capitão América, o Thor, enfim, aqueles camaradas que são os justiceiros, né? O que mantém a paz nessa terra. Então, a Liga da Justiça é a homenagem à Liga das Nações. Vejamos, no dia 28 de abril de 1919, os membros da Conferência de Paz de Versalhes aprovaram a criação da Liga das Nações, ou Sociedade das Nações, atendendo a proposta do presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson. Então, vejamos, se vocês entenderam. Lembra que de 1919 a 1920 foram várias conferências. E nessa conferência saiu o Tratado de Versalhes. Lembram? O Tratado de Versalhes, ele tinha 444 artigos, todos punindo a Alemanha. Nessas mesmas conferências que houveram nesses 2 anos, ali o Woodrow Wilson, presidente americano, ele sugeriu, por que não criarmos uma Liga das Nações? Para que essa Liga das Nações? Bom, para conter o avanço do mal no mundo. De repente um país se mete a doido aí, quem sabe a gente se reúne e polda. Pois é, isso foi criado. Mas já vou te adiantar, aluno, foi para frente? Não. Mas a Liga das Nações é o protótipo da ONU. Vocês vão ver na Segunda Guerra Mundial. Tendo como sede a cidade suíça de Genebra, a Liga das Nações deu início às suas atividades em janeiro de 1920. Integrada por países membros de diversos continentes, sua principal missão seria agir como mediadora nos conflitos internacionais, procurando preservar a paz mundial. Seria isso, intermediar a paz, agir nos conflitos, amenizar o problema, ou aparta a briga. O Senado americano vetou a participação do seu país na Liga das Nações. O Senado americano. A ideia a partir do presidente Woodrow Wilson. Pois, segundo o Senado, ele discordava da posição fiscalizadora dessa nova entidade que estava sendo criada em relação à execução dos trabalhos, dos tratados internacionais firmados no pós-guerra. Fiscalizadora? Não. Veja, um pequeno item na criação desse acordo, desse tratado, da criação dessa liga, foi o suficiente para tirar os americanos. Bom, sem a adesão americana e de outras potências, a Liga das Nações não reuniu forças políticas necessárias para cumprir seu papel. Ou seja, só ficou no papel. O Woodrow Wilson deu a ideia, foi acatado pelos demais. Só que o Woodrow Wilson deu a ideia, mas não conversou com o Senado americano. O Senado americano, não. Os Estados Unidos não vai aderir. Por esse motivo. Ficou mal. Ficou. Os americanos, que eram o cabeça de chave, eles saem e a Liga das Nações, infelizmente, não vai cumprir o seu papel. Essa importância
se rebelaria, por exemplo, e não impedir alguns conflitos internacionais que ocorreram naquele período, como a invasão japonesa na Manchúria, ali no continente asiático. Em 31, o ataque italiano à Etiópia, no continente africano. Em 35, a Guerra do Chaco, entre Paraguai e a Bolívia, que vai de 32 até 35. A Liga das Nações, ela não vai conter esses conflitos. Sabia? Ou seja, ela perde seu valor. Ela perde seu significado. Para que existir? Mas isso é interessante. Olha só. Vem para mim. Só pelo fato de um pequeno item não ser aprovado, os Estados Unidos, que deu a ideia e depois tem que sair dessa ideia, então tudo ficou por conta. Mas a conferência, ela deu resultado. A conferência de Versalhes, a questão da imposição contra a Alemanha. Mas, então, se cada um por si, aí veio a surpresa. Os alemães, levados pelo sentimento do nacionalismo, começam a crescer a tal ponto que a Liga das Nações não vai impedir. Por quê? Já havia rachadura entre eles. Aí, como eu falei agora há pouco, o que a Alemanha foi na Primeira Guerra Mundial vai ser 10 vezes mais potente. Aguardem, aguardem. Aí, após a Segunda Guerra Mundial, é que os líderes desses países agora vão entender que a coisa é muito mais séria. Aí é criado a ONU. Como até hoje ela existe. Fechou? Joga lá, acompanha comigo. Prosperidade dos americanos. Agora vocês vão entender por que os americanos se tornaram uma grande potência. Antes da Primeira Guerra Mundial, quem era potência no mundo era a Inglaterra. Sabia? Antes da Inglaterra, as potências eram Portugal e a Espanha. Depois, a Inglaterra, que dividia espaço com a França também. Mas, após a Primeira Guerra Mundial, quem se destaca são os americanos. Também pondera, né, professor? A guerra aconteceu em solo europeu, a guerra não aconteceu em solo americano, não teve sua estrutura abalada, destruída, para poder reconstruir. A Europa, por 2 vezes, passou por essas crises de guerra. A primeira e a segunda. E teve que se reconstruir. E os Estados Unidos? Os Estados Unidos, vindo de um outro continente, para brigar na Europa, acaba sendo fortalecido. E depois da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, a sua economia vai estourar, vai melhorar mais ainda. Vejam, ao final da guerra, a Europa estava em ruínas no campo econômico e social. Viu aí? Acabei de falar. Ao final da guerra, a Europa estava em ruínas no campo econômico e social. Além de ter perdido 13 milhões de pessoas durante a guerra. Se vocês estão achando que a Primeira Guerra Mundial foi muito... Não. Para a época até que sim. Mas a Segunda Guerra Mundial, só a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas irá perder 20 milhões de soldados. A Rússia, 20 milhões. A Segunda Guerra Mundial vai ter um saldo aí de ou 50 ou 100 milhões de pessoas mortas. Vejam, senhores, essa imagem.
a imagem europeia, a guerra aconteceu lá. Um montoado de corpos espalhado pela praia, tanques ali, ó. E os que vivem sem alimento, sem água potável, sem medicamento, e aí? É um mundo de horror. De ver todos os teus amigos ali, ó, teus compatriotas sem vidas. É difícil. Vamos lá. Houve não só prejuízo pela falta de crescimento da produção e também de natalidade, mas também o endividamento dos países beligerantes. Para piorar ainda, tá? Esses países que tiveram de contrair empréstimos, ceder parte de suas reservas de ouro e desfazer-se em parte de seus investimentos no estrangeiro. Senhores, uma guerra é muito prejuízo. Olha aí a guerra da Ucrânia com a Rússia, da Rússia com a Ucrânia. Já passaram mais de um ano. Quantas mil pessoas já morreram? Cidades inteiras foram destruídas. Vai levar uma geração para poder reestruturar novamente. Tudo isso por causa disso daqui, ó. Eu vou colocar em inglês, tá bom? Tudo isso por causa disso aqui, ó. Power. Poder. O líder hoje que está no poder, o Putin, Vladimir Putin, não aceita ser desafiado, e tanto é que agora, recentemente, a ONU o condenou como um crime de guerra. Então, a ONU não invade, os países da aliança ficam com medo, tem razão. Por quê? Porque a Rússia também tem bomba nuclear. Aluno, depois da Primeira Guerra Mundial, vem para mim, aluno, vocês vão entender. Professor, esses países são muito frouxos, né? Por que não invade logo a Rússia e acaba com essa guerra? Não é bem assim. Após a Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, para acelerar a rendição dos japoneses, os americanos jogaram a bomba atômica, uma em Hiroshima e a outra em Nagasaki, no dia 6 de agosto e no dia 9 de agosto. Só que a bomba atômica que foi jogada no Japão foi uma resposta para a União Soviética, que era parceira de guerra dos Estados Unidos. Por quê? Porque os americanos é um regime capitalista, enquanto a União Soviética, socialista. Mas no ano de 47, 49, a União Soviética testou sua bomba atômica. E aí? Aí o mundo começou a ter agora arma de destruição em massa. Quem é o líder que vai querer usar a bomba atômica em determinada região? Então, as outras potências ficam com receio de atacar e ter como resposta a bomba atômica. Tá bom? Vamos lá. Vocês vão ter essa aula comigo, olha lá. Todo esse grave quadro de crise e de decadência da Europa veio beneficiar aos Estados Unidos, que despontaram nos anos de pós-guerra como uma das mais poderosas potências mundiais. Olha aí. Os americanos cresceram muito, muito. Hoje é a China, né, senhores? Um dos grandes fatores que colaboraram para a ascensão econômica americana foi a posição, veja aí, de neutralidade. Durante boa parte da Primeira Guerra Mundial, os americanos, eles só investiam recursos, só ofertavam armamentos, investimento para a guerra. Quando, na Primeira Guerra Mundial, os americanos vão se envolver de forma indireta, né? Agora, na Segunda, já vão entrar.
E os países, basicamente, já falidos do pós-guerra, terão que se submeter. Observe que o tio Sam está pintando o globo mundial com as cores americanas. Certinho? Avançamos. Assim, então, eles puderam desenvolver sua produção agrícola e também industrial. Tudo para fornecer aos outros países. Fornecendo seus produtos às potências europeias envolvidas no conflito. Aluno, vai dar pip. Aluno, vai dar pip. Preste bem atenção. Os americanos, na América, investem na guerra, vendendo seus produtos, produzindo-os, e etc, e etc. Os países, aí quando acaba a Primeira Guerra Mundial, os americanos continuam produzindo, uma superpotência. Mas, um certo tempo, esses países não conseguem mais comprar o produto americano. Por quê? Eles têm que se reestruturar, se reorganizar. Os americanos, sem poder vender agora para o mercado externo e sem poder vender para o mercado interno, vai acontecer a queda da Bolsa de Nova York. 1929. Um problema chama o outro, mas também vem solução. Assim como chama o problema, vem a solução. Os americanos iniciaram, então, uma era, American Way of Life, o estilo americano de se viver. Mas, lá na frente já está escrito. Segue no quadro, vamos lá, na sequência. Por outro lado, enquanto as potências europeias estavam compenetradas no discurso de guerra, os americanos aproveitaram-se para suprir outros mercados mundiais, como a Ásia e a América Latina. Terminada a guerra, a Europa arrasada tornou-se um grande mercado dependente de importações americanas. Possuindo aproximadamente a metade de todo o ouro que circulava nos mercados financeiros mundiais, os Estados Unidos projetavam-se como maior potência financeira mundial no pós-guerra. Acabei de falar, aluno. Olha isso daí. Em decorrência desse crescimento, com o avanço desse crescimento, os estadunidenses viveram durante quase toda a década de 1920 um período de euforia. Um período de euforia e prosperidade, que ficou conhecido como anos felizes. Tal felicidade seria interrompida, porém, pela crise de 2029. Aí em cima, nós temos escrito World Ingot, não, deixa eu ver aqui, Ingot, Standard, of living. Ele vai dizer o mais alto padrão de vida, não é? Do mundo. Of living, vida. O mais alto padrão de vida. E aí? É o que diz esse cartaz. Sabe o que é isso? Vocês vão ver a nossa próxima aula. Tá bom? Daqui a pouco eu volto para fazer a revisão de 5 minutos e falar mais um pouquinho. Até já.